aí o 7º encontro. Então, eu estava falando para vocês dessa relação com a natureza, né? Então, eu falava que a questão da importância, né, da relação, dessas memórias que muitas pessoas trazem, que às vezes não é somente relacional, né? Somente de relação com as pessoas, mas que são memórias com a natureza, que podem ser com lugares, tipo um bosque, uma praia, uma montanha, né? Mas também com animais, né? Com cachorro, com gato, cavalo, vaca, né? Essas pessoas que também tiveram essa maravilhosa oportunidade de viver no campo na sua infância, tiveram, muitas vezes tem na natureza um elemento estruturante maravilhoso. E eu creio que a natureza, o contato com a natureza, ele é um elemento estruturador muito, muito forte. Esses dias eu estou lendo um livro sobre a alma dos lugares. Depois até eu posso pegar ali para ver qual é o autor, que eu não me lembro de cabeça. Eu comecei a ler faz pouco. É um autor português. E ele fala justamente isso, assim, de que por algum motivo a natureza, né, ele, o autor, ele não fala assim, tipo, afirmativamente, né, ele fala que ele fica surpreendido o quanto que as pessoas, né, o ser humano, busca a natureza como ponto de referência de valor, né, dentro das construções, e daí tem toda uma coisa assim de que uma observação, né, e, por exemplo, doentes em hospitais, quando eles têm uma janela que abre para um lugar onde eles podem ver árvores ou alguma coisa assim, eles têm um processo de cura mais rápido do que aqueles que não têm isso, né? Então, esse contato com a natureza, possivelmente, né, ele tenha um, algo muito, muito, muito estruturante, né? E que, claro, dentro do curso eu fui observando pela questão que das memórias que as pessoas traziam, né? Então, eu cheguei a ter uma pessoa uma vez que me disse assim: eu não me lembro de nada estruturante na minha vida, né? As relações humanas eram terríveis. E eu sempre parto do princípio que alguma coisa de estruturante teve na tua vida, senão tu não estava aqui para contar a história, né? E eu disse: eu acho que talvez tu não se lembre do que tu viveu de estruturante, mas alguma coisa tu viveu. E daí essa pessoa começou a contar, né, lá sei eu, o pai era violento, a mãe não dava mínima, e daí ela fugia para o bosque, passava o dia inteiro no bosque, abraçando as árvores, e tinha um cachorro que via junto, e daí eu digo, nossa, eu acho que esse bosque foi o elemento estruturante para essa pessoa, né, e os cachorros que acompanhavam. Então, não é que, claro, que uma pessoa com uma infância assim não tenha sequelas graves e tudo, né? Claro que sim. Mas talvez aquele bosque e os animais tenham sido a âncora que não permitiu que a pessoa fosse à deriva, né? Então, é bem importante, assim, e hoje a gente vai falar exatamente disso, né? Da natureza, da nossa relação com a natureza como elemento de estruturação. Então, geralmente, quando a gente tem uma memória, né, relacionada à natureza, são memórias mágicas, né? Memórias positivas relacionadas com a natureza, tem a ver com uma coisa de magia, de encantamento, né? De fascínio pelo ambiente. Então, tem a ver com paisagens, com os elementos, com as cores, com brincadeiras que se faziam durante a infância nesses ambientes naturais. E é maravilhoso, né? Quando, como crianças, a gente pode ter essa oportunidade, dessa liberdade de estar livres na natureza, né? Em contato, em vinculados à natureza, se sentindo parte dessa natureza, descobrindo coisas, né? Então, a descoberta do mundo a partir da vivência, a partir da relação, né?
Então, não é que eu vou ver a galinha no supermercado e achar que a galinha é aquele bicho sem cabeça e sem pena, né? Não, eu vou lá e vejo as galinhas ciscando, né? Eu vejo o peixe sendo pescado, eu coloco o pé no mar, eu sinto o vento, eu fico cheio de areia nos cabelos, né? Eu faço força para subir uma montanha, ah, sinto suor, né? Então, todas essas relações que são tão corporais e tão e fisiológicas mesmo, né, com o ambiente, são muito ricas, muito estruturantes, né? Então, muitas vezes a natureza ela nos exige, inclusive, esforço, né? E um esforço adaptativo e tudo, mas nós somos seres que nascemos da natureza, né? Nós somos parte da natureza. Então, quando a gente consegue sair dos ambientes artificiais onde a gente vive e estar em contato com a natureza, com os sons da natureza, com os elementos da natureza, isso nos traz a sensação de paz, de bem-estar, e nos prepara, nos dá uma outra prontidão para a vida e para o valor das coisas da vida. E daí a gente vai ter, dentro desse contato com a natureza, muitas vezes essas experiências, né, que são experiências de êxtase ou de êntase, essas experiências muito potentes que a gente não tem muito como explicar o que significa, mas é como se eu tocasse o mistério da existência, sem poder colocar em palavras. Hoje a Marcinha falava, né, mas como é que eu traduzo em palavras isso? É difícil eu conseguir colocar em palavras, é muito complicado falar dessas sensações. E daí, quando a gente está nesse terreno onde a palavra ela não basta, né, para descrever uma experiência tão potente, a gente está já entrando em contato com aspectos luminosos, e que tem a ver com essa sensação de grandeza, mas é importante a gente não confundir a sensação de grandeza com a sensação de grandeza do ego, né? O ego, quando ele acha que é uma coisa grande, é grande, né? Que tem grandeza, é muito autorreferente, né? Então, muitas vezes o que o ego chama de grandeza tem a ver com uma sensação de ter poder, poder sobre os outros, poder sobre si mesmo, né? E isso não tem a ver com a experiência luminosa. A experiência luminosa tem a ver com um contato com o misterioso, com o mistério da vida, com a magia da vida, né? E essa sensação de integração que a vivência proporciona. Não que essa vivência nos deixe imediatamente em paz, né? Ela pode, muito pelo contrário, ela pode ser tão surpreendente que nos desacomode. A vivência do luminoso, ela muitas vezes é vivida como uma coisa de desacomodação, né? A pessoa não se sente acomodada dentro daquela experiência porque ela é muito forte. Mas, sem dúvida, a experiência do luminoso é a experiência de contato com uma essência de vida que é inacessível se a gente entra na experiência só a partir do ego, né? Então, é uma experiência de contato direto da nossa identidade mais profunda, da nossa essência com a totalidade, uma sensação de pertencimento. E pertence ao mundo das sensações, pessoal. O mundo é das sensações, não tem, porque é inexplicável, a racionalidade não abarca. Mas eu gostaria, então, de a gente entender um pouquinho onde é que a gente anda, né? Para entender por que muitas vezes essa sensação de contato com a natureza e tão estruturante que é a natureza e o contato com o luminoso se afastam tanto da gente, da nossa cultura, e se afastam perigosamente da nossa cultura, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é esse terreno aqui todo cultivado, né?
e falar para vocês dessa teoria do antropoceno. Teoria do antropoceno diz assim que o impacto que a gente tem sobre o planeta, né, sobre Gaia, é tão potente que a gente fez modificações que vão além de uma modificação superficial. A característica da presença da humanidade no planeta é como ela tem a potência de uma era geológica. Então, teoricamente, a gente estaria num período geológico chamado Holoceno. E alguns geólogos, biólogos também, né, eles acreditam que a gente já não esteja mais no Holoceno, desde o início da agricultura, né, desde que começou a agricultura, e que a gente esteja num período chamado Antropoceno, ou seja, que as mudanças que a gente fez no planeta são tão impactantes, tão profundas, que a gente não tem mais volta, e é uma mudança em nível geológico, ou seja, é muito profunda. Uma modificação geológica é algo extremamente profundo. Bom, estava tomando uma aguinha aqui. E viver no antropoceno, né, viver na civilização, significa e significou ao longo do tempo um processo muito lento de dissociação, onde a gente começou pouco a pouco, né, os nossos ancestrais lá da pré-história, eles não se sentiam dissociados da natureza, né, eles se sentiam parte da natureza e tinha uma relação de muito respeito pela natureza. Mas o que a gente pode chamar de processo civilizatório tem dentro, atrás dele, uma tentativa muito forte, né, de domínio das forças da natureza. Então, uma visão de que a natureza é alguma coisa que eu tenha que dominar. E isso vem assim de um processo, né, que tem a ver justamente com o início da agricultura, da fixação na terra, com a propriedade privada, né, onde a terra passa a não ser algo comum, né, ao qual nós dividimos com outras pessoas, com outros seres, né, mas passa a ser uma propriedade que eu cerco, né, e aquele pedaço de terra me pertence e não pertence a mais ninguém. E eu é que digo que tem que estar lá dentro, quem não pode, né? Então, isso vai criando ao longo do tempo cada vez mais dissociação e cada vez mais tendência ao domínio, né? A dissociação ao domínio da natureza, um desejo profundo de domínio da natureza. Isso cria ambientes, né? Faz uma modificação dos ambientes que a gente pode dizer que alguns ambientes passam a ser extremamente desestruturados, né? Ou seja, ambientes muito poluídos, ambientes onde a natureza está muito degradada, onde o ser humano está muito degradado. Então, nós criamos esse tipo de ambiente e vivemos nesse tipo de ambiente muitas vezes. E depois, outro tipo de ambiente onde a gente vive, muitas vezes, também são os ambientes artificiais, né? Então, principalmente as pessoas que moram em grandes cidades, elas vivem muito em ambientes... Opa! Pessoal, alguém está com o microfone aberto? Tem algum problema? Ok. Então, nós muitas vezes vivemos quase todo o tempo em ambientes artificiais, né? Ou seja, em prédios construídos, né, pelo homem, pelo ser humano, em estruturas arquitetônicas. Às vezes passamos muito tempo nessas estruturas que são desenhadas, né, que tem desenhos artificiais, que tem o design da natureza é diferente do design
arquitetônico, né? Tem algumas linhas de arquitetura que vão buscar muito se inserir na natureza, mas a maioria das vezes não, né? São designs artificiais que estão muito afastados da natureza, né? E a gente pode ver que tanto os ambientes artificiais como os ambientes desordenados, né? Eles vão impactar, né? Na nossa identidade, né? Como a gente já tinha visto, a nossa identidade é o resultado do nosso potencial genético e interação com o meio. Então, esse meio ambiente, ele é essencial para a estruturação da nossa identidade. Qual o ambiente que eu vou viver, né? Em qual ambiente eu vou experienciar a minha existência? Então, quando a gente vive essencialmente em ambientes artificiais ou em ambientes degradados, isso vai impactar negativamente na nossa identidade, né? A vivência da natureza, a vivência em ambientes afetivos, ambientes integrados à natureza ou na própria natureza, vão nos facilitar uma identidade mais integrada. Então, isso quer dizer que existe uma relação muito forte entre ambiente e saúde mental. E é interessante isso que a gente vai ver que, por exemplo, tanto a psiquiatria quanto a psicologia tradicional, elas vão ver o mal-estar das pessoas, né? O mal-estar mental das pessoas como uma responsabilidade daquela pessoa, né? Uma dificuldade daquela pessoa. Então, a pessoa está deprimida ou está ansiosa porque ela é uma deprimida ansiosa, né? Mas dificilmente se vê a saúde mental como resultado da relação com o ambiente, né? E da degradação ou artificialização do próprio ambiente. Então, quando uma pessoa está vivendo em ambientes muito degradados, seja esse degradado num nível de poluição, de miséria, né? Ou em nível de relações humanas degradadas, né? E também quando a pessoa vive somente em ambientes artificiais, hipertecnológicos e nunca, né, se dispõe a entrar em contato com ambientes naturais, isso vai incidir dentro da saúde mental dela. E muitas vezes o religar, né, se relacionar novamente com as forças da natureza pode ser 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 um elemento de cura importante. É importante a gente perceber que dentro da nossa cultura a saúde mental é colocada como uma responsabilidade daquela pessoa, de cada um, né? E que se eu adoeço mentalmente, isso tem a ver só comigo, né? E não é assim. O mal-estar em nível mental, ele é o resultado de uma interação de toda a sociedade. Então, quando alguém, entre aspas, enlouquece, né? Isso é só um sintoma de uma totalidade, né? Não tem a ver com aquela pessoa somente. Ela é quem expressa algo que está se passando numa totalidade. Ela, por alguma circunstância, ela capta isso, ela vivencia isso e desagrega por causa disso, né? Mas ela é simplesmente um sintoma de uma totalidade que está doente. Então, dentro da nossa cultura, né, a gente vai prezar valores que são individualistas. Então, o que interessa para as pessoas está muito, e que tem valor, né, para as pessoas, está muito relacionado à capacidade de produção e consumo. Então, é muito valorizado as pessoas que conseguem, que têm metas e conseguem ter sucesso nas suas metas, né? E cumprir essas metas,
e também que tem o poder de consumir, e essas duas coisas estão ligadas, né? Então, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas têm que ser validadas, e fazemos um grande esforço por essa validação, né? E os símbolos de status, eles estão a serviço desta validação. Só que, claro, que a maioria das pessoas não chega nesses símbolos de status, luta a vida inteira para ser validado. Só que o problema é que quando tu chega lá no topo dessa história, né, não é que acalma, não é que acaba a coisa, né? Daí tu vai lutar toda a vida para não perder, não entrar na data de como é que é, na data de validade, né? Vai chegar um ponto que bom, as coisas na nossa sociedade não são nem criadas para serem consumidas, elas são criadas para irem para o lixo, inclusive as pessoas, né? Então, infelizmente, a nossa sociedade ela propõe uma luta interminável, né, para manter a validade, para se manter válido. E esses são os valores que norteiam a nossa sociedade. E daí, o que existe, né, nesse ambiente artificial, num ambiente degradado, numa cultura individualista voltada para a produção e do consumo, onde as pessoas estão lutando incessantemente para ser válidas e sendo válidas, elas serem inseridas na estrutura social, né, elas serem válidas para atuar socialmente, né, para não viver exclusão. Então, o que acontece é que existe uma perda considerável na capacidade de vínculo. O vínculo não é privilegiado na nossa cultura. E a gente tem aqui na biodança, né, que o vínculo é algo muito profundo, porque é o vínculo comigo mesmo, com o outro e com o mundo. Né? Então, a gente pode pensar assim, não, mas a pessoa individualista, ela tem um vínculo consigo mesmo. Infelizmente, não. Ela tem uma falta de percepção de si, ela pode ter uma relação consigo de uma exigência que a leva a adoecer justamente pela hiperexigência de ter sucesso, de estar no topo da pirâmide, de estar né? Então, esse esforço para chegar em um lugar onde se é visto como alguém de sucesso, ou o esforço para chegar ou se manter aí, né? É um esforço que leva a pessoa a não se vincular consigo mesmo também. E isso tudo leva a gente à perda, né, da percepção da beleza. Então, dentro da nossa cultura, né, a gente acha que beleza é uma coisa que a gente vai ali no salão de beleza e compra, né? Ou vai ali na loja de roupas e compra um pouco de beleza. E a beleza, na realidade, o senso estético, né, da beleza, ele é algo muito, muito integrado ao senso de harmonia, ao senso de saúde mental, ao senso de bem-estar. Então, na beleza existe um princípio de unidade, de se sentir íntegro consigo mesmo, com o outro, com o mundo, de ser parte da totalidade. E isso está relacionado a uma beleza profunda e não a superfície que a gente chama de beleza. Então, a gente vive numa cultura hipertecnológica, né? E isso não é ruim de todo. O ruim não é exatamente a gente estar numa cultura hipertecnológica. A gente fez uma evolução tecnológica muito considerável, né? E isso, de certa forma, poderia ser, né, libertador, né? Se a gente pudesse utilizar essa tecnologia em prol, em benefício da humanidade, em benefício dessa unidade,
em benefício da preservação ecológica. Hoje a gente tem condições de que as pessoas vivam super bem todas, né? E que o planeta realmente possa também vicejar, né? A gente tem condições tecnológicas para que não tenha que poluir, não tenha que degradar, não tenha que explorar outros seres humanos, né? Mas a opção que a gente tem feito não é essa, né? Parece que a tecnologia fica a serviço de mais exclusão, de mais dominação, de mais miséria para alguns, né? Vai gerar tanta riqueza para alguns e tanta miséria para outros. E não precisaria ser assim. Então, o que a gente pode observar é que a gente fez uma evolução tecnológica e entrou em uma estagnação emocional, né? Então, as tragédias do ser humano, elas continuam sendo as mesmas tragédias relatadas lá na Grécia, por isso que a psicologia se baseia tanto na mitologia grega, né? Porque, em realidade, a gente evoluiu emocionalmente nada desde aí, né? Então, todos os dramas que eram vivenciados lá na Grécia ainda são vivenciados hoje. O bom que a gente tem a mitologia grega, né, e as outras mitologias para falar das nossas emoções, sentimentos, do que a gente é capaz e o que a gente é incapaz, né? Mas talvez nós tenhamos que refletir o quanto a gente, durante todo esse período da humanidade, a gente não conseguiu transformar, né, as nossas relações, o quanto talvez a gente tenha agonizado ainda mais essas relações, né? Tornando ainda mais sofisticadas as relações de poder, as relações de competição, de dominação. Talvez a gente tenha a ilusão, né, de liberdade e continuamos cada vez mais presos. Então, são coisas a considerar, né? Quando a gente se propõe a tanta evolução tecnológica sem ter base emocional para isso. Então, dentro da questão do individualismo, né, uma das coisas assim que mais a pessoa individualista preza, né, é a sua liberdade. Só que a noção de liberdade que uma pessoa individualista tem não é exatamente liberdade, né? Então, o que muitas vezes nós pensamos é que liberdade é poder fazer o que eu quero, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, né? Sem considerar muito o mundo, as relações, né? E quando uma pessoa tem esse tipo de relação consigo, com os outros e com o mundo, em realidade a pessoa está com uma falta de ressonância, né? Então, é como se o mundo dela fosse somente o seu umbigo, né? Um quê de narcisismo aí bem potente. Então, serve somente o que me serve. Eu não estou a serviço de nada, né? Eu não vim contribuir com nada. Serve somente o que me serve. E na realidade, isso não é liberdade, isso é uma grande prisão, né? A pessoa fica presa dentro disso, sem conseguir se conhecer profundamente, sem conseguir tocar em si mesmo profundamente, e fica numa ilusão de que é livre. E como essa liberdade é só uma ilusão, cada vez ela tem que fazer mais coisas para se sentir livre, porque busca liberdade, mas nunca está satisfeito, né? Porque essa liberdade ela se manifesta em atos vazios, em compras vazias, em relações vazias. Então, dentro do princípio que
de resgate de memória, de valorização do afeto que eu trabalho no Momentos Estruturantes e que eu acho que, claro, está super inspirado na biodança, né? E na teoria do Rolando Toro. Então, é que a liberdade está no vínculo. Então, o vínculo é o que nos traz a real possibilidade de ser livres. Quanto mais eu estou vinculado, né? Ou seja, que eu estabeleço relações relações saudáveis, relações nutritivas, relações que me trazem um senso de pertencimento, maior liberdade eu sinto. Então, a liberdade não é um conceito, ela é uma sensação que vai superar em muito o conceito. Então, a sensação de ser livre, ela acontece não quando eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, mas sim quando eu estou em relações que são nutritivas e me sinto feliz nessas relações. É muito importante, então, que a gente perceba e resgate o sentido de unidade. E o sentido de unidade, ele é resgatado não de uma forma intelectual. Ele é resgatado a partir da vivência. A percepção da unidade se dá somente no instante vivido. É claro que quanto mais eu estou conectado com essa percepção de unidade, mais instantes eu vou ter dessa percepção. Mas o grande problema, talvez, da ecologia hoje seja que as pessoas têm, na ecologia, um senso intelectual, mas muitas vezes estão afastadas da percepção real de unidade, né, que vem através da vivência. Quando, dentro das questões de resgate de memória, a gente vai ter relatos, né, de vivências estruturantes, de momentos estruturantes, de contato com a natureza, elas são percepções de unidade. Em geral, elas vão estar falando de percepções de unidade. Então, aquele ambiente que é mágico, que é acolhedor, que é fascinante, as sensações, se vocês pensarem essa semana que vocês fizeram uma vivência de resgate com as sensações, né? As sensações que vocês têm de contato com a natureza, percebam se atrás disso não tem uma sensação de unidade, uma percepção de unidade. Então, como a gente tinha falado, né, a beleza, ela está no simples, ela está no cotidiano, ela não se revela em outra situação que não seja no cotidiano. Então, é importante a gente estar sensível e dar valor para a beleza. Porque a beleza ela tá se apresentando o tempo todo. Só que acontece? Muitas vezes a gente não consegue ver, ou se vê, não dá valor. No livro, acho que vocês, né, se leram o capítulo dessa semana, vocês devem ter visto que essa ideia me veio uma vez que eu estava no Uruguai, né, lá em Montevidéu, e tinha um pôr do sol magnífico no Rio da Plata, né? E só estava eu e o Marco dentro de uma cidade, ela saiu de 2 milhões de habitantes, tinha eu e o Marco vendo o pôr do sol na beira do rio, né? Porque as pessoas estavam no trânsito, elas não estavam olhando para isso, né? Então, às vezes, até alguém passa aí no trânsito e vê que o sol está lindo, mas quantas vezes a gente para olhar o sol que está lindo, né? O quanto nós damos valor, esse é o principal valor, ou não, para mim.
Então, eu gostaria de finalizar relacionando essa percepção da beleza com a saúde e a alegria de viver. Então, estar mais disponível à beleza da vida, à beleza das coisas, estar mais atento para poder perceber e valorizar essa beleza, essa magia que está na natureza, vai ser decisivo para que a gente tenha uma saúde mental legal, né? E tenha a alegria de viver. E claro que fica assim, para o nosso resgate de memória, isso, né? A gente poder ver lá atrás o, toda a relação mágica com a natureza, mas fica também para o nosso futuro, né? Para frente, que a gente possa se dar esse contato, né? Privilegiar esse contato com a natureza e perceber assim que também para quem tem crianças, né? Que é imprescindível para as crianças esse contato, né? Crianças que são criadas somente em ambientes artificiais ou em ambientes degradados, formam uma estrutura que pode ficar comprometida. A gente está negando momentos estruturantes fundamentais para uma criança quando ela não tem a chance da liberdade de brincar na natureza. Então, fica para a gente poder também gerar momentos estruturantes, pensando nesse aspecto.